mas a guerra está por dentro. E a minha oração é: você não vai se cansar e essa pressão não vai te reprogramar. O que é reprogramar, pastor? É essa pressão mudar o teu jeito de viver, de falar, de pensar. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 22. Tem dores que a gente não posta. Tem raiva que a gente nem conta para ninguém. Mas é real. E nós vamos hoje falar sobre dois homens que viveram uma injustiça. Só quem já passou por uma sabe do que eu estou falando. E a reação deles foi algo surpreendente. Atos 16, 22, diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que suas roupas fossem arrancadas, e eles açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Curve sua cabeça. Não deixe nada a ninguém roubar. Agora não é hora para mexer em celular, a não ser que você for anotar a palavra. Agora não é hora para conversar, não é hora para fazer nada além de ouvir aquele que te conhece. Não brinque com o mundo espiritual. Esse é o momento de ouvir aquele que te liberta, aquele que pode mudar teu rumo de vida. E o inimigo sabe que uma vez que a palavra entre no seu coração, você será livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que vai acontecer nessa manhã. Libertação. Pai, nós oramos agora. Invocamos o teu nome, o teu poderoso nome, o nome que está acima de tudo e todos, o nome que nos traz vida, paz e abundância. Deus, que esta palavra entre como uma bomba no meu interior, que esta palavra desperte-me, quebre as cadeias, os grilhões, as amarras, os ferrolhos, que esta palavra me traga direção e que eu seja realmente liberto. Deus, eu não quero mais perder tempo, eu não posso mais ficar à mercê daquilo que tu tens para mim. Eu quero romper, eu quero viver os teus milagres, eu quero te agradar, eu quero que o céu sorria enquanto me vê, dizendo: ali vai um homem que crê na palavra, ali vai uma mulher que crê. Então desperta-nos, Deus, só a tua palavra tem este poder. Nós oramos e cremos em nome de Jesus, amém. Você percebe o que eu li aqui? Isso aqui é dor real. Paulo e Silas presos em Roma, a Bíblia diz severamente agredidos, severamente açoitados. Isso aqui não é um dia mau, isso aqui é uma humilhação real, que vem realmente para marcar a vida de uma pessoa para sempre. Porque tem coisas que não é fácil sacudir a poeira. Tem coisas que não dá para dizer: eu vou dormir e vai passar. Não, tem dias que vêm para ficar. É isso aqui que Paulo e Silas estão vivendo. É o que a gente chama de injustiça real. É aquele cenário que acorda o pior da gente, o pior sentimento, as piores palavras. A minha pior versão é puxada para fora. Esse é o dia que Paulo e Silas estão sofrendo. Por quê? Porque é traficante de drogas? Porque tem um antro de prostituição? Não, porque estão pregando, porque estão combatendo as heresias. Se esse texto fosse sobre você, o que você diria nesse dia?
Se você fosse agredido e alguém roubasse a sua paz, rasgando suas roupas, batendo severamente em você, e depois de tudo isso, jogando você numa cela escura e fria, o que você diria depois de tudo isso? Eu não sei o que a gente diria, mas eu sei o que Paulo disse. A Bíblia diz, Atos 16, 25. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Meia-noite é quando a mente grita. Meia-noite é quando as trevas ficam mais densas. Meia-noite é quando o corpo pede vingança. Meia-noite é quando você começa a flertar com negociar com Deus. Meia-noite é quando começam a vir pensamentos intrusivos, onde você começa a falar até quando vale a pena. Mas o texto diz, meia-noite, orando e cantando, e os outros presos ouviam. Fala comigo, orando e cantando, e os outros presos ouviam. Eles não cantaram porque a dor passou. Eles não cantaram porque o sangue dos chicotes estancou. Não, eles não cantaram porque alguém prometeu defendê-los. Eles não cantaram porque a cela se tornou mais perfumada. Eles cantaram porque não deixariam a dor lhes governar. A dor governar. A dor governar. E quando meia-noite eles cantam e oram, Deus responde. Atos 16, 26. De repente, houve um terremoto tão violento. Veja que quando é para falar do sofrimento, a Bíblia diz que eles apanharam severamente. Eles apanharam com muito ódio. Mas quando Deus responde, também é violento. Observe que não é só o mal que é violento. Deus mandou um terremoto tão violento, aleluia, tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados. Você está sentindo o que Deus está falando com você aqui? E imediatamente todas as portas se abriram, os corredores de todos se soltaram. Olha o verso 28, olha o 28. O carcereiro, Paulo porém gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Porque quando a boca mantém a adoração em um ambiente de prisão, Deus não muda só você, Deus muda todo o ambiente. Quando a boca mantém a adoração no ambiente de opressão, Deus não muda só você, Deus muda tudo que está à sua volta. Paulo entrou ali humilhado, injustiçado, fedendo, sangrando, e quando ele não negociou com a dor, ele se manteve o mesmo. Agora tem carcereiro dizendo, a minha vida acabou, e Paulo está dizendo, não, esse ambiente que queria me matar, agora virou uma igreja, virou um ambiente de salvação. Olha querido, Paulo depois de ver o terremoto derrubando as paredes, ele poderia pegar Silas e dizer, vamos fugir daqui, vamos embora daqui, Deus nos salvou. Eles poderiam fugir, mas quem adora escolhe salvar o outro do que fugir. Ele fica. E quando o carcereiro está com medo porque todo mundo foi embora, imagine, você está preso e agora a cela está no chão, você vai embora. E os dois que ficaram, quem foram? Paulo e Silas. E é tão lindo que daquele lugar terrível, se você for ler Atos 16, 30, que é o mesmo capítulo da prisão, o mesmo lugar que era um lugar de vergonha, um lugar de humilhação, de injustiça, aquele dia, como eu disse, que não veio para marcar um dia só, mas veio para marcar uma vida, começou a se transformar num ambiente de salvação. Está lá, ó.
Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Sabe quem está falando isso para Paulo e Silas? O carcereiro, o cara que tinha a chave da cela, o camarada que tinha a chave da prisão. Talvez esse carcereiro viu Paulo e Silas apanhando e não fez nada. Talvez esse camarada, na hora de levá-lo para dentro, talvez falou bobagem no ouvido de Paulo, dizendo: seu bandido, seu miserável, que você morra aí dentro, que você apodreça aí dentro. Mas agora, o mesmo homem que ouviu um cara que apanhou meia-noite cantar e orar, está dizendo: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer? Olha o versículo 31. Paulo responde: a prisão se transformou num culto. Paulo diz: creia no Senhor Jesus e será salvo, você e toda a sua casa. 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 Aí, se a gente ler o 33, a gente vai perceber que na mesma hora da noite. Qual era a hora da noite? Meia-noite. O carcereiro lavou as feridas deles. O camarada que o prendeu agora está pegando paninho úmido, lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Verso 34. Então levou-os para sua casa. O carcereiro levou o presidiário para casa, serviu-lhes uma refeição, e com toda a sua família alegrou-se muito por haver crido em Deus. A meia-noite começou com um tronco. A meia-noite começou com uma humilhação. A meia-noite começou com uma injustiça. Mas ela termina com uma mesa. Ela termina com uma casa liberta. Ela termina com um ambiente sarado. Começou com uma ferida, mas termina com uma água que lava a ferida e lava a alma. Esse é o poder que há na boca. Esse é o poder que há numa resistência. Esse é o poder de transformação, porque gratidão não é uma personalidade. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, que tem uma gratidão na minha alma. Não, gratidão não é temperamento. Gratidão não tem a ver sobre ser melancólico, sanguíneo, fleumático, colérico. Não, gratidão não é como eu acordo. Gratidão é uma disciplina. Gratidão é um estilo de vida. É fazer o que eu não quero, mas eu preciso fazer isso. Eu preciso. Paulo não amava a dor e nem gostava de apanhar. Quando ele canta e ora meia-noite, é porque esse era o estilo de vida dele. Não há nada aqui além de disciplina. Não tem energia, não tem anjos encorajando, não tem uma voz motivando, não tem revelação. Tem a vida real, nua e crua. Tem a vida real como ela é. E no meio de uma vida real como ela é, sem enfeite, sem cor, Paulo mantém a disciplina. É o que Paulo vai dizer em Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. E eu direi: alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Deus é a fonte. Ele não diz alegrem-se no clima, alegrem-se na vibe, alegrem-se no que está acontecendo. Não, a fonte da alegria é o Senhor. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Não tira os olhos dele. Não duvida, não olha para o lado, não olha para o outro. Ele vai dizer no capítulo Filipenses 4:6, ele vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e súplica, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Olha o texto. Ele não diz: não sintam-se ansiosos. Não. Ele diz: não andem. Sentir é uma coisa, andar é outra. Repito, Paulo não diz: não sintam-se ansiosos. Ele diz: não andem. Eu posso estar sentindo, mas eu não vou andar como? Entende? Eu posso estar dentro da minha alma ruindo, mas meus passos não serão passos de ansiosos.
Meus passos serão passos de quem confia na bondade e na fidelidade de Deus. Eu posso estar tremendo na base dentro de mim, mas eu vou andar como alguém que sabe que aquele que me chamou não vai largar minha mão. Eu posso estar por dentro da minha alma querendo quebrar. Eu não vou. A Bíblia não diz para você não sentir ansiedade. Ele sabe que sentir faz parte da humanidade, mas ele está dizendo: não ande ansioso. Paulo entrou sentindo medos na prisão. Paulo entrou sentindo raiva na prisão. Paulo entrou sentindo dores na prisão. Mas ele andou como um adorador e como alguém que clama. E é por isso que o terremoto vem. Talvez seja por isso que o terremoto não veio ainda, porque você anda ansioso. Não só sente, mas anda e deixa todo mundo à sua volta maluco. Mas existe algo poderoso aqui. Não more na ansiedade. E como é que eu não moro na ansiedade? A Bíblia diz, está lá no versículo 6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes apresentem sua vida, ações de graça, seus pedidos a Deus. A gratidão não é o final do processo. Não é assim: eu vou viver tudo e lá na frente, se Deus me abençoar, eu agradeço. Eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer e eu espero lá na frente agradecer. Isso é coisa de gente normal. E você não é normal. Você não é normal. Existe um espírito sobrenatural morando em você. Querido, você não é normal. Não dá para cantar normal. Não dá para orar normal quando eu sei que o Espírito Santo habita em mim. Não dá para reagir normal. Eu vim aqui para deixar pessoas com ponto de interrogação. Tem gente que nunca vai entender como é que eu estou em pé. E isso é obra do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que nunca vão compreender como é que você está aí onde está, e vão falar um monte de coisa, mas a conta nunca fecha, porque alguém não é normal morando em você, e você não será normal, não será. E o que Paulo está falando? Apresentem os seus pedidos a Deus, porque a gratidão não é final. Gratidão é meio, é processo. E aí a Bíblia diz que se eu tenho coragem para agradecer, coragem para usar a minha boca, olha o versículo 7 de Filipenses 4: então a paz que excede todo o entendimento guardará o coração, os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. É como se Deus falasse: deixa eu pegar teu coração aqui, deixa eu pegar tua cabeça aqui, eu vou guardar dentro de mim. Porque alguns guardam a paz e o coração no resultado de um exame. Alguns guardam a paz e o coração num diálogo de relacionamento. Só que isso pode falir, pode quebrar. Mas quando a minha paz, o meu coração e a minha mente estão guardados naquele que não perde uma batalha. Meu irmão, eu não tenho medo do futuro, eu não tenho medo do que pode acontecer, porque o Senhor reina sobre todas as coisas. Levante suas mãos para cá, eu quero declarar uma força brotando de dentro de você. A sua boca vai ser o seu altar. O diabo quer a sua boca, o diabo quer as suas palavras, mas eu declaro uma força vinda do Espírito Santo. A mesma unção de disciplina que estava sobre Paulo e Silas estará sobre você. Você terá coragem para quebrar uma regra espiritual. Quando é o dia de cair, você não vai cair. Quando é o dia de lamentar, você não vai lamentar. Porque paz não é sensação, paz é guarda. Ela fica na porta do teu pensamento dizendo: aqui você não entra murmuração, aqui você não entra rebeldia, aqui você não entra. Diga comigo: a minha boca será o meu altar. Pode abaixar suas mãos. E Paulo continua dizendo no versículo 8 de Filipenses 4: tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, pense nisso. Pense nisso. A gente pensa o tempo todo, nossa cabeça não para nem um minuto. E tudo que está à nossa volta nos faz pensar. Mas normalmente as nossas prioridades são as maiores mães dos pensamentos. Porque aquilo que é prioritário para mim vem para o meu coração. E a Bíblia diz: onde está o meu coração, ali está o meu tesouro. Então se eu penso muito naquilo como prioridade, esse pensamento vai alimentar o meu sentimento, e o meu sentimento vai gerar uma atitude. É por isso que tem pessoas que fazem muitas bobagens, e depois que fazem, se perguntam: onde eu estava com a cabeça para fazer isso? Nossa, onde eu estava com a cabeça para ter falado isso? Porque as prioridades são erradas. A Bíblia diz que a gente tem que pensar no que é verdadeiro, no que é puro,
Eu tenho que cooperar com a paz, alimentando bem os meus pensamentos. Se eu colocar em prática uma vida de uma boca do altar, mesmo que eu esteja apanhando por fora, a Bíblia deixa claro que o Deus de paz estará comigo. Eu quero o Deus de paz comigo. Eu não quero só cantar meia dúzia de músicas aqui na igreja. Eu quero uma vida de paz. Eu não quero só uma vida de chorar e dizer, vai ficar tudo bem. Não, eu quero um caminho de verdade. Será que você não precisa disso nesta manhã? Será que não é isso que a sua casa precisa nesta manhã? Para mudar tudo? Para ser uma pessoa diferente? É lindo porque o autor dos Hebreus, ele fala que essa paz, essa oração meia-noite, esse louvor meia-noite, ele é um sacrifício. Hebreus 13:15, por meio de Jesus. Portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício. Fala comigo, sacrifício. Sacrifício de louvor. Que legal, né? Algumas pessoas falam assim, nossa, eu amo o momento do louvor. Nossa, o momento do louvor é o momento do culto que eu mais gosto. Mas Paulo não, o autor dos Hebreus diz que esse louvor aqui, ele é chamado de sacrifício. Apresentem continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Como que é o sacrifício que sai da boca, que é prazeroso, se sacrifício não é prazeroso? Sacrifício é porque algumas vezes eu vou fazer com dor. Sacrifício porque algumas vezes o fruto dos lábios vai gerar uma coisa que o coração não quer gerar. Vai falar uma coisa que a cabeça não quer falar. Vai expressar uma confiança que eu não sinto. E é por isso que o sacrifício de louvor é o que Deus espera de você. Então não é gostoso louvar. Louvor verdadeiro é sacrifício. Não confunda as 3 canções do culto com uma vida de louvor. Não confunda a vibe do culto com uma vida de louvor. O coração não quer, mas a boca escolhe louvar. A cabeça não quer, mas a boca escolhe louvar. A realidade não quer, mas a boca escolhe louvar. Eu olho no espelho e digo, o que está acontecendo comigo? Mas a boca escolhe louvar. Tem gente aqui esperando a alma melhorar para adorar. E Deus está dizendo, adora, e eu curo a sua alma enquanto você adora. Tem gente aqui esperando uma brisa suave, refrescante, para começar a chorar. E Deus está dizendo, no meio dessa quentura, entrega teu louvor de sacrifício, que enquanto você louva, eu pego nas tuas mãos e te coloco em pé de novo. Sacrifício e louvor. Paulo e Silas entenderam o que é um sacrifício. Apanharam, sem advogado, sem defesa, meia-noite, eles sacrificam, e o céu se levanta e manda um terremoto de avivamento. Você está esperando respostas de lugares que não vão te responder. Eu me lembro de Daniel, no capítulo 6, verso 10. Existe um decreto que quem orar vai ser jogado numa cova de leões. E quando Daniel soube do decreto, quando o decreto foi publicado, o que ele fez? Ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. Agora leia comigo, 1, 2, 3. E ali ele fez o que ele costumava. O que ele costumava fazer? Ele orava 3 vezes por dia. O que o decreto diz? Que quem orar a partir do decreto vai ser jogado numa cova de leões. E o que ele vai fazer? Sabendo do decreto, ele vai fazer o que ele costumava fazer. Porque decreto do diabo não muda o que eu tenho que fazer.
Decretos do inferno não mudam o que eu tenho que fazer. Decretos do diabo não mudam o que eu tenho que fazer. Decretos do inferno não mudam a minha rotina. O diabo não vai alterar seus costumes. Você vai fazer o que tem que fazer. E não significa que eu não tenha medo do decreto. Significa que eu não vou andar com medo. Eu posso ter medo, mas não vou andar com medo. Eu posso me sentir intimidado, mas eu não vou andar intimidado. Ele vai para o quarto dele, ele abre a janela. Ele poderia orar debaixo da coberta, ele poderia orar no chuveiro, ele poderia orar escondido. Não, ele fez questão de orar como ele sempre orava, janela aberta, olhando para Jerusalém, crendo que Deus pode todas as coisas. Mas os fofoqueiros vão ver, vão me delatar para o rei. Eu posso ser jogado na cova dos leões. Meu querido, aquele que te chamou não vai deixar ninguém pôr a mão em você se você for fiel. Sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. O decreto quer sequestrar a tua linguagem. O decreto quer sequestrar o seu jeito de viver. Daniel responde como costume. E a pressão não apaga o hábito. Sou assim que eu sou. Eu canto, eu vibro. Eu me lembro de Jesus. Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Antes mesmo de milagres, antes da multiplicação de pães e peixes, antes de grandes milagres, da ressurreição de Lázaro, em João capítulo 11, verso 41, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus diz, então tirem a pedra. E o que ele fala? Antes de falar, Lázaro, vem para fora, ele diz, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Porque a gratidão, ela vem antes do visível. Se você precisa ver para agradecer, você é um incrédulo. Porque o homem tomado de glória, ele nem viu, mas já está agradecendo. Ele nem viu o marido se converter, já está dizendo, Senhor, obrigado, porque ele vai ser um homem tomado da glória de Deus. Eu nem vi ainda esse contrato que eu vou fechar, mas eu já estou dançando cheio do Espírito Santo, porque esse mês tem contrato. Esse mês já estou agradecendo, Senhor, pelas vendas que eu vou fazer. Eu já estou agradecendo pelas comissões que eu vou receber. Eu estou sentindo, porque o meu Deus, Ele não é como eu. Se eu que sou mau, sei dar coisas boas para a Júlia, imagine o meu Deus que é Deus bom. Eu já estou agradecendo, porque janeiro será um mês de cuidado de Deus. Isso é fé adulta. Agradecer antes do resultado, cantar antes do alívio, orar antes do terremoto. É a expressão de um relacionamento. Mas pode acontecer o contrário também. Pode acontecer de eu não agradecer por nada. A Bíblia fala sobre isso, Romanos 1, 21. Paulo vai falar aqui, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato, e deles se obscureceu. Sem gratidão, você tem pensamentos fúteis. E se pensamentos são fúteis, seu coração é obscurecido. Sem gratidão, você vive sobre reação. Você já parou para olhar no espelho e perguntar o que aconteceu com a sua vida espiritual ao longo dos anos? Porque o normal é melhorar. O normal é me tornar mais forte. O normal é me tornar um crente melhor. O normal é ter mais experiências. O normal é evoluir. Tudo na vida é assim. Mas nós, quando não agradecemos a Deus e quando não o reconhecemos, tendo sacrifícios de louvor, nós pioramos. E pioramos muito. E o pior, além de piorar, nós fazemos as pessoas que estão ao nosso lado piorar com a gente. Eu ponho o pé no freio e freio o carro de todo mundo. E hoje Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer: o que você espera para sacrificar por mim? Você quer fazer acordos com o carcereiro para sair daí? Você está esperando o diabo sair de férias? Ou você vai ignorar o que está acontecendo e olhar para o trono e sacrificar? Entregar algo que te custe. Abrir a boca e no meio de toda essa situação complexa, cantar louvores a mim. E no meio de toda esta opressão, dizer que eu sou um Deus bom. Em Números capítulo 14, verso 1, diz que naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Para adorar a Deus? Não. Todos os israelitas, o que fizeram?
queixaram-se diante de Moisés e de Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Meu Deus, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? As nossas mulheres, os nossos filhos são tomados como despojo de terra, de guerra. Não seria melhor? Leia comigo nessa última pergunta. 1, 2, 3. Quando você não agradece, você reclama, dá a sensação de que o Egito é mais seguro do que aquilo que Deus está te prometendo. E faz a promessa que Deus te fez parecer ser perigosa, porque você não agradece. Cuidado, cuidado. A língua pode te levar de volta para lugares que Deus já te tirou. Essa reação impensada, essa língua rápida em murmurar. Se a minha rapidez fosse para dar um glória. Um glória demora muito. O pastor tem que quase fazer uma novela das 8 aqui para eu chorar e cantar glória a Deus. Se o meu glória fosse tão rápido quanto os palavrões que saem da minha boca. Se o meu glória e o meu aleluia fosse tão rápido quanto eu não aguento mais, quanto cadê Deus? Quanto não acredito mais em nada. Inferno de vida, inferno de família, porcaria. Se o meu louvado seja Deus fosse tão ágil quanto a lembrança de dizer no meio do caos, do cuidado que Deus já mostrou e do amor que Ele tem por mim. Não é sobre um dia, é sobre uma vida adulta, cotidiana, de numa pressão financeira, não entrar no modo catástrofe, mas pegar a Bíblia, dobrar o joelho e apresentar meus pedidos a Deus, e depois de falar: Senhor, essa dívida, Senhor, esse empréstimo, Senhor, esse financiamento, depois esse contrato, apresentem seus pedidos a Deus com ações de graça. Senhor, está aqui minha causa. E depois de apresentar: glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome, louvado seja o teu nome, adorado seja o teu nome, Deus da minha vida, Deus do meu coração. Não é apresentar o pedido a Deus e sair com as pernas bambas, porque a Bíblia não me cobra sobre o que eu sinto, a Bíblia me cobra como eu ando. Não andem ansiosos. Eu posso estar quebrado por dentro, mas eu estufo o peito, murcho a barriga e saio dizendo: Deus está comigo, tudo vai ficar bem. Deus está comigo, tudo vai ficar bem. Deus está comigo. Deus não te cobra sobre o que sente, Deus te cobra como anda. E hoje Deus vai alinhar teus passos, Deus vai alinhar teu jeito de andar. Você vai jogar esses ombros para trás, vai jogar essa barriga para dentro, vai colocar esse peito para fora, vai abrir uma boca de adorador, porque sacrifícios de louvor vão derrubar os muros que estão prendendo a sua vida. Sacrifícios de louvor vão pôr o diabo debaixo dos seus pés. Sacrifícios de louvor vão curar a sua casa. Sacrifícios de louvor vão trazer gente limpa para fazer negócio com você. Sacrifícios de louvor vai te dar criatividade. Sacrifícios de louvor vai colocar ideias na sua mente. Sacrifícios de louvor vai fazer a cada barreira se tornar um testemunho. Eu declaro que você vai escrever livros sobre aquilo que Deus fará com você. Sacrifícios de louvor, sacrifícios de louvor, aleluia. Ou então você está irado, está com raiva. Quem nunca ficou irado, meu Deus do céu? Dá vontade de esganar, dá vontade de dar um soco na cara, dá vontade de falar umas belas verdades, que se você falasse, talvez essa pessoa, depois de te ouvir, não se levantasse mais. Talvez a arma que você tem contra te ataca seja mais poderosa do que a arma que ele tem. E você sabe que se você contra-atacar, você derruba ele. Mas a Bíblia diz que não é isso que tem que sair da sua boca. Não é a vingança. Você não tem que lidar com aquilo que fizeram contra você. Efésios vai dizer em 4:26: olha, quando você ficar irado, Ele não diz que você não vai ficar, Ele diz quando. Você vai ficar pistola da vida. Você vai morder os beiços. Você vai ficar vermelho igual um tomate. Você vai esmurrar o volante. Você vai ter vontade de falar umas belas verdades. Mas quando você ficar irado, não peca. Quando é que a ira vira pecado? Quando a boca fica irada. Engole, toma água. Não permita que o sol se ponha
enquanto durar a ira de vocês. Sabe o que ele está falando? Cura rápido, não vai dormir nervoso, não vai dormir com raiva. Senta, mas não deita para dormir assim. Está vendo que o sol está se pondo? Se vira nos 30. E como é que eu lido com isso? Como é que eu nego a raiva? Você não nega a raiva, você não deixa ela virar morada. Você abre a tua boca e faz um sacrifício de louvor. Tua vontade é falar palavrão, tua vontade é quebrar a cara, e você vai fazer um sacrifício. Está aqui meu sacrifício, Senhor. Levanta as mãos e você começa a exaltar aquele que é maior que a raiva. Aleluia. Aquele que é maior que o ódio, aquele que é maior que a injustiça, aquele que é maior que tudo. E a tua alma começa a fazer sacrifício de louvor, sacrifício de louvor, sacrifício de louvor. Ninguém quer sacrificar, todo mundo quer ficar agradado. É um sacrifício de louvor, sacrifício. A raiva não vai morar em mim, não vai. E aí a gente consegue abaixar a luz aqui da igreja? Baixa a luz. A Bíblia diz que meia-noite, abaixa a luz aqui, vamos escurecer, porque era assim que estava. Pode abaixar as luzes aqui da frente também um pouco. Meia-noite. Ninguém precisa explicar o que é meia-noite. Meia-noite é difícil. Eu não preciso explicar a minha dor, eu só preciso decidir o que a minha boca vai construir quando a meia-noite chegar. Apaga aqui a luz, diminui, fecha o seu olho, fecha o olho. Meia-noite. Você tem que decidir o que a sua boca vai construir nessa fase. Com o olho fechado, repete o que eu vou te dizer. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor continua comigo. Eu te agradeço, porque a tua paz guarda a minha mente em Cristo Jesus. Eu te agradeço, porque a minha casa verá a salvação do Senhor. Mesmo na pressão, eu não vou perder a minha linguagem. Mesmo na luta, eu não vou entregar a minha boca para a dor. Eu vou entregar o meu sacrifício de louvor. Meu sacrifício de louvor. Se você quer entregar a sua raiva, se você quer entregar a sua língua, se você quer entregar a Deus e voltar a confiar, coloque-se em pé, por favor. Levante-se. É isso que a maioria das pessoas não entendem. Elas querem um reino que lhes faça se sentir bem, mas a cura está no sacrifício. A cura está no sacrifício de louvor. A gente escolhe o cantor que mais gostamos, o estilo musical que mais gostamos. A gente escolhe a igreja que a gente mais gosta. Mas não é sobre o que eu gosto, é sobre o que eu tenho que fazer. Você precisa entender que alguns dias você será uma guerra ambulante, uma vontade horrível, sentimentos horríveis, uma luta na cabeça. Só quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Uma vontade enorme de chutar o balde, uma vontade enorme de pôr cada um no seu devido lugar.
E muitas vezes a gente sabe que tem direitos, mas isso é uma perda de tempo. E aí vem uma guerra interna, porque a vida humana diz: fale, grite, mas você está no ano da sabedoria. E Deus diz: não, sua boca é um altar. No meio da pressão, construa um altar. No meio da pressão, amarraram seus pés, Paulo, amarraram seus braços, bateram 40 vezes na frente, 40 vezes atrás, rasgaram suas roupas na frente de todo mundo. Meia-noite chegou. Meia-noite a solidão fica aguda. Meia-noite a amargura fica aguda. Meia-noite o senso de justiça está forte. E o que você vai fazer? Meia-noite eles cantaram louvores a Deus, e de repente, violentamente, eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. Fala comigo: violentamente. Violentamente. Não veio uma marolinha, veio violentamente um terremoto. Mexeu com tudo, porque quem sacrifica toca ao céu. Quem reage do jeito que o céu quer tem compromisso com o céu. Quem fala da frente de todo mundo: você é um otário, você está drogado, você é louco, rapaz, você está doido, você está louco, olha o que fizeram com você, você tem que fazer alguma coisa. Você diz: a minha boca não para de sacrificar, porque a minha boca é feita para adorar o nome do Senhor. Meu querido, não é como começa, como termina. Desde que riam de você, desde que zombem de você, a hora que vier o terremoto, o coração mais duro vai dizer: me ajude. A hora que vier o terremoto, pessoas que queriam te matar vão dizer: pregue para mim. A hora que vier o terremoto, casas que cooperaram para a tua desgraça vão fazer banquete. E aí você vai entender o que diz o Salmo: ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. O meu cálice transborda. Levanta a mão para cá. Hoje eu quero declarar uma limpeza de dentro para fora. Esse não é só um culto que você achou legal. Hoje é um culto de força. Hoje é um culto onde a cadeia que te prendeu vai saber que a obediência é maior do que a cela, é maior que a algema. Levanta a tua mão e começa a entregar sacrifício de louvor a Deus. Está com o filho doente, da glória. Está com o marido endemoniado, da glória. Está com dívida no cartão, sacrifício de louvor. Eu estou depressivo, glória. Eu não estou entendendo nada, glória. Eu estou confuso, glória. Eu estou sendo perseguido, glória. Essa é a tua meia-noite. A tua boca é um altar agora. A tua boca é um altar agora. A tua boca é um altar agora. Coloca lenha, coloca lenha, coloca sacrifício que o fogo vem. Coloca lenha, 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 lenha. Eu vou entrar num ambiente e a minha boca será um altar. A minha boca será um altar. A minha boca, meia-noite eu não digo ai, meia-noite eu não digo ui, meia-noite eu canto, 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 canto. Cantarava. Eu declaro terremotos, terremotos, terremotos da parte de Deus. Terremotos vão dizer que você não sabe o que está fazendo, mas vão ouvir, vão ouvir, vão ouvir. A Bíblia diz que o carcereiro ouviu, os outros presos ouviram, todo mundo ouviu. Porque quem adora em sacrifício não adora baixo. Quem adora em sacrifício não adora pequeno. Quem adora em sacrifício adora para todo mundo ouvir. Deixa fluir. Deixa fluir. Deixa fluir. Deixa teu irmão do lado te ouvir sacrificando. Sacrifica em louvor. Sacrifica. Sacrifica. Canta na meia-noite. Ora na meia-noite. Canta na meia-noite. Ora na meia-noite. Canta na meia-noite. Ora na meia-noite. Dança na meia-noite. Profetiza na meia-noite. Fala em línguas na meia-noite. Canta, vibra, dança e o terremoto vem. Deus está dizendo: o terremoto está no forno. É só você abrir a boca e sacrificar que eu mudo o cativeiro. É só você abrir a boca e sacrificar que eu mudo a situação. Oh, todos vão ouvir. Todos
Todos vão saber, todos vão ouvir. Não vai ser baixo, não vai ser em forma de sussurro, não vai ser contido, vai ser sacrifício alto. Todas as celas vão ouvir, todos os quartos da minha casa vão ouvir, todas as pessoas que andam comigo vão saber que nada rouba o sacrifício do louvor, nada rouba o sacrifício do louvor, nada rouba o sacrifício do louvor. Deus me mostra pessoas aqui que cansaram, e é por isso que a prisão está durando mais tempo do que você imagina. Deus não vai negociar a palavra dele com você. Essa situação persiste porque você se tornou extremamente incrédulo. Sua fé se tornou religiosa. Tua fé se tornou protocolar, quase um fariseu. E Deus está dizendo: você acabou com a intimidade que tínhamos. Eu era teu amigo íntimo, e hoje me tornei quase um desconhecido para você. Você não fala comigo, você não me ouve, você vive sua vida como quer. E eu estou aqui com saudade de você, com saudade do tempo que eu era o primeiro, com saudade do tempo que a minha voz era a primeira. Mas hoje a dor se tornou maior do que eu para você, sua opinião. Mas eu te amo, filho amado. E se você deixar, hoje ainda eu te tiro daí. Esse buraco escuro que você se enfiou, minhas mãos te alcançam hoje. Fecha os olhos. Adorar a Deus é como andar de bicicleta. Você pode fazer muito tempo que não adora, mas bastam 3, 4 pedaladas que você lembra como é. Alguns aqui faz tempo que não se entrega de um jeito tão profundo, e até falam: nem lembro mais como é. Mas umas 4, 5 pedaladas, o cérebro recupera a lembrança, o espírito volta para o eixo. E hoje é uma manhã de sacrifício. A minha boca é um altar. Da história, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Confesso que relutei muito em pregar esse texto, mas Deus falou comigo algo que eu tenho certeza que muitos precisam ouvir aqui hoje. Não é o diabo, é a sua mente. Repita comigo: não é o diabo, é a minha cabeça. Algumas vezes nós estamos brigando com o diabo, quando na verdade deveríamos brigar com a nossa cabeça. Você ganha com a cabeça, você perde com a cabeça. Sua cabeça define tudo sobre você. Sua cabeça define se você vai ser um grande profissional ou um péssimo funcionário. A sua cabeça define quanto você vai ganhar por mês. Sua cabeça define a qualidade do seu casamento. A sua cabeça define até como você vai criar seus filhos. A sua cabeça define se você vai ficar doente ou não. Você pode ter o diagnóstico que for, o avanço da doença ou o retrocesso da doença depende muito mais da sua cabeça do que dos medicamentos que você vai tomar. Uma pessoa que tem câncer, ela não deve ficar preocupada com o efeito da quimioterapia. Ela deve ficar preocupada como a sua cabeça vai reagir diante de uma doença tão aterrorizante. Um término é só um término, mas de repente, por conta da sua cabeça, um término se torna uma prisão de uma vida inteira. A cabeça não é o diabo, é a sua cabeça. E Paulo vai falar sobre isso agora. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, irmãos, na NVI diz peço, mas na atualizada diz rogo, imploro, insisto. Portanto, irmãos, peço
pelas misericórdias de Deus. Sim, ele está implorando. Paulo está implorando que ofereçam o corpo de vocês como o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Ao contrário, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Espírito Santo, tu estás aqui. Esse é um culto espiritual, Senhor. Esse é um culto onde o Senhor tem total liberdade de agir, de fazer, de manifestar-se. E eu te peço que enquanto prego tua palavra, enquanto prego o evangelho da libertação, que a tua presença se manifeste no tabernáculo, que a tua glória e a tua graça seja derramada aqui. Este é o nosso tempo, esta é a nossa época, este é o nosso momento, Senhor. Chegou a hora de romper, chegou a hora de desbravar, chegou a hora de pôr o diabo no lugar dele, e o Senhor vai nos usar. É o tempo desta geração propagar a verdade e sermos completamente livres. Fala conosco, Senhor, esmiuça a nossa alma, revela-nos aquilo que está obscuro, traga-nos a verdade da vida aos nossos olhos, para que possamos viver, não uma vida falsa, mas uma vida genuína em Ti. Nós oramos e cremos na palavra. Diga graças a Deus. Paulo está trazendo uma reflexão muito profunda. Ele está nos convidando a não pensar como todo mundo. Ele está sugerindo que quando você é capaz de mudar a sua cabeça, e talvez essa seja a mudança mais difícil, quando você é capaz de mudar a sua cabeça, você muda a sua vida. Talvez seja por isso que muitos não conseguem mudar a sua vida. Desistiram, aceitaram o que não deviam, vivem mal. Tem gente que vive mal, muito mal, porque não consegue mudar a cabeça. Trata os outros mal, vive mal, tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. E muitos desses vivem enfiados numa igreja. Muitos desses carregam crachás de voluntários. Muitos desses falam em línguas, mas querem viver uma vida de santo dos santos, mas não querem passar pelo altar do sacrifício. Você não chega ao santo dos santos sem passar pelo átrio. E no átrio há o altar, onde você queima o sacrifício. A gente quer o fogo, a gente quer o em Pentecoste, a gente quer aquela euforia que parece que o mundo inteiro está diante dos meus olhos. Mas a gente não quer o altar, a gente quer o toque, mas a gente não quer a entrega. A gente quer o assim diz o Senhor, mas a gente não quer entregar. Mas nesse culto, Deus está nos chamando onde o verdadeiro trabalho acontece. E o verdadeiro trabalho acontece na sua cabeça. É a sua cabeça. Porque Deus já colocou dentro de você tudo o que você precisa. Deus não é incapaz, Ele é capaz. E tudo que Ele precisa e espera de você, Ele já colocou em você. O problema é que nós não operamos o que há em nós. A gente não põe para circular, movimentar aquilo que Ele plantou em nós. Veja, o evangelho não é sobre sentir. É isso que a gente ouve. A gente abre a internet e pessoas estão falando dos seus sentimentos. Eu me senti bem na presença de Deus, eu me senti feliz, eu me senti alegre, eu me senti contente, eu me senti esperançoso. Mas o evangelho nunca tratou sobre sentimento. O evangelho é sobre tornar-se novo, não sentir-se bem. Você pode se sentir bem continuando velho.
Evangelho não é sobre se sentir bem. Evangelho é sobre se sentir e ser novo. Nova criatura, nova vida, nova cabeça. Quem diz isso? Paulo. O apóstolo Paulo foi uma das pessoas mais inteligentes da história. Eu diria a você que depois de Jesus, ninguém foi tão sábio e tão inteligente quanto Paulo. Paulo era poliglota, falava várias línguas. Um homem iletrado. É só você observar os livros que ele escreveu. Basicamente metade do Novo Testamento foi ele que escreveu. Não é apenas um escritor, ele é um poeta, ele é um homem sábio. Paulo, além de escritor, pensador, ele era um homem que viajou. Ninguém viajou tanto como Paulo, pregando o Evangelho. De ex-perseguidor da igreja, se transformou em alguém que por conta da cruz foi perseguido. E tudo começou num caminho. Ele estava montado em um cavalo no caminho de Damasco, indo atrás de cristãos, porque para ele os cristãos eram uma ameaça. Então ele tinha autorizações para prender, e se necessário, se os cristãos reagissem, até matar os cristãos. E naquele dia, o fariseu dos fariseus viu uma luz que deixou ele fisicamente cego, mas abriu a cabeça dele. Ele cai no chão, não enxerga nada, está cego, mas a mente de Paulo se abre. Os dons começam a fluir, e aquele homem que teve um encontro com aquela luz começa a escrever coisas que, se não fosse ele, nós não entenderíamos. Graças às cartas de Paulo, eu consigo entender o que são os dons espirituais. Graças às cartas de Paulo, eu sei o que são os frutos do Espírito, o ministério da piedade, a justificação. Se você tirar o que Paulo escreveu da Bíblia, a nossa fé não tem sentido. Tem coisas que só ele trata, tem assuntos que só Paulo toca. E esse homem não andou com Jesus, ele viu Jesus uma única vez. Esse homem não participou da última ceia. Esse Paulo, ele não viu Lázaro ressuscitar. Ele não viu a mulher do fluxo de sangue ser curada. Esse homem não teve um encontro longo com Jesus, mas ele teve um encontro com a luz. E essa luz mudou a mente dele, mudou a cabeça dele. Uma luz tão poderosa que o cegou fisicamente, mas o fez enxergar espiritualmente. E com coragem, ele abriu mão de tudo. Abriu mão de tudo. E é esse Paulo que está falando em Romanos 12:1. Eu rogo, eu peço, eu imploro pelas misericórdias de Deus. Ele está implorando. Por quê? Porque ele está pedindo para você fazer algo que poucos têm coragem de fazer: entregar-se, entregar o seu corpo como um sacrifício vivo. Aqui no Ocidente, hoje, quando a gente fala de sacrifício, a gente sempre vai entender o sacrifício como algo simbólico. A gente fala, o sacrifício é uma renúncia, o sacrifício é pagar um preço, beleza. Mas nesta época, quando Paulo toca no aspecto sacrifício, lá no Oriente, do outro lado, na tradição hebraica, esse sacrifício era literal. Era pegar um animal, estender esse animal no altar, amarrar esse altar e matar esse animal. O sangue que escorria desse animal era queimado. E Paulo está dizendo: ofereça a si mesmo como um sacrifício. Vá você lá, se amarre e se ofereça. Se ofereça para morrer. E a pergunta é: quem é que quer se queimar? Quem é que quer se entregar? Nenhum cordeiro do Antigo Testamento se oferecia voluntariamente. Nenhuma ovelha ia para o altar dizendo: me mata, bé, me mata, bé. Não. Mas Paulo está dizendo: eu rogo, eu imploro, ofereça-se, ofereça o seu corpo como um sacrifício, apresente-se a si mesmo. E por que Paulo está implorando? Porque isso não é fácil. Não é fácil. Mas por que eu tenho que oferecer o meu corpo como sacrifício? Porque é a única forma
de ser transformado. Não tem outra forma de ser transformado se não houver uma entrega pessoal de sacrifício. Não é apenas uma modificação da aparência. A igreja, o evangelho não é apenas aquela conversão por fora, que você se enturma. Eu estou falando de vida verdadeira. Eu não estou falando de vida de domingo aqui, eu estou falando de vida na segunda-feira. É uma transformação da mente. E essa é a verdade dura. Nós somos muito bons na conversão. Nós somos bons. Quando a palavra nos toca, a gente vem na frente, levanta a mão, chora e fala: hoje eu entrego minha vida para Jesus, eu vou viver para Jesus. Nós somos bons na conversão, mas somos péssimos na transformação. Péssimos. Somos bons para chorar, sabemos aceitar Jesus, mas não sabemos renovar a nossa cabeça. Continuamos com as mesmas mazelas, as mesmas manias. Sabemos louvar no domingo, mas quando acordamos na segunda-feira, meu Deus do céu, a gente parece um bicho. Não tem nada de crente lá. Quando estamos no trabalho, não tem nada de cristão lá. Quando estamos no ônibus, no metrô, ou quando temos uma discussão em casa com a esposa, com o marido, com o filho, nos tornamos animais indomáveis. Palavras horríveis saem das nossas bocas, comportamentos, palavrões. Quando estamos sozinhos, então, que ninguém nos vê, somos bons em nos converter, mas somos péssimos em nos transformar. E aí ficamos ali vivendo essa vida, acostumando a ter uma dupla personalidade, acostumando a ter uma vida dupla, uma mente que canta fora do tom do céu, quando na verdade era uma mente que deveria ter transformação. Paulo está dizendo: apresente-se a Deus, sacrifique-se, entregue-se a Ele. Ele está dizendo: se você fizer isso, você vai ter uma mente nova. É como aquela irmã que está na cozinha lavando sua louça, e mesmo cantando de forma desafinada, ela está entendendo que há uma ligação com o céu, e tudo vai ficar bem. É como aquela pessoa que quando vai dormir, teve uma série de problemas ao longo do dia, mas quando ela deita na cama, é como se os anjos a embalassem em um ninar gostoso, e isso não faz nenhum sentido. A transformação da mente é a capacidade de viver sem medo. É isso que Paulo está dizendo. Eu imploro, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês se apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Você pode fazer isso para não viver com essa sensação de que algo ruim vai acontecer o tempo todo. Você parar de fingir que é feliz, mas isso, Paulo está dizendo, você tem que se entregar. É entregar o corpo como sacrifício. Eu já vou dizer o que é isso. O corpo como sacrifício, que é o culto racional, é parar de fingir. Nós estamos acostumados lá fora a não contar tudo para as pessoas, e está tudo bem. Quantas e quantas vezes a gente chega num ambiente e a gente fala que está bem e a alma não está, porque a gente diz: eu não quero preocupar minha mãe, eu não quero preocupar meu pai, eu não quero preocupar as pessoas que eu amo. Ou então a gente está com raiva de alguém, mas sabe que aquela pessoa trabalha com a gente, tem um nível de influência. Então eu tenho que colocar aquele sorriso da máscara 8 e entrar naquela sala e dizer: ai, tudo bem, você é tão legal. E minha alma está dizendo: eu te odeio, eu quero matar você. O problema é que nós nos acostumamos a ser falsos. Então nós não apresentamos o nosso corpo lá fora. Nós nunca estamos por inteiro, porque sempre temos que criar um personagem. Lembra de Adão? Quando ele peca, para onde ele vai? Ele vai para trás da moita. Ele está com vergonha do que ele fez, porque ele fez o que Deus não mandou ele fazer, e agora ele viu a sua própria nudez, ele está atrás da moita. E Deus está perguntando: Adão, onde você está? Ele está dizendo: sai daí, do jeito que você estiver, porque eu não vou lidar com você escondido atrás da moita. Se você quer que eu converse com você, apresente-se a mim. E não importa o nível de sujeira, não importa o nível de erro, de vergonha, eu quero você aqui, porque eu não vou tratar com personagem, eu não vou tratar com ator, eu não vou tratar com alguém mascarado. Eu não tenho nojo de você, eu só não consigo tratar com a mentira. Quando Paulo diz: apresente-se o vosso corpo a Deus, que é o vosso sacrifício, ele está dizendo: vá para Deus do jeito que você está, sem máscaras. Não queira fingir para Deus, não.
Não, a gente vive uma vida de ritmo do mundo, onde o algoritmo da internet movimenta a gente, é o vício. Existem fórmulas de ganhar dinheiro, existem fórmulas de engajamento, existem técnicas de venda, existem conceitos de influência, como fazer amigos, como construir isso. E Paulo está dizendo, não se conforme com esse mundo, não se conforme com ele. Esse mundo quer matar sua cabeça. Paulo está dizendo, desligue um pouco, pare um pouco. Olha, eu imploro pelas misericórdias de Jesus, que você apresente o vosso corpo a Deus, que é o vosso sacrifício, o vosso culto racional, e não se amolde ao padrão desse mundo, porque eu não te criei para carregar a dor de milhões de pessoas no bolso. Eu não te criei para andar como massa de manobra de ninguém. Eu não te criei para ser o mais um onde você está. Você não foi feito para ouvir a voz de todo mundo o tempo todo e viver doente, com essa cabeça inchada, chegando na minha presença dizendo que não tem força para me adorar, porque colocaram lixo nos teus ouvidos e porque você tem que resolver o problema da tua mãe, do teu pai, da tua irmã, do teu irmão. Isso afoga a voz de Deus, e tudo isso está na sua cabeça. Tudo isso está na nossa cabeça. Porque quando Deus quer nos encontrar, Ele não está procurando uma pessoa perfeita, mas Ele está procurando uma pessoa verdadeira. E eu posso ser verdadeiro ainda no pecado. Se o pecado foi a verdade, eu sou um pecador de verdade. Se o pecado está ali, eu tenho que me apresentar como um pecador. Mas eu venho à igreja e diante de Deus, quando vou orar, eu não me apresento como um pecador, eu me apresento como um santo. Porque eu não quero dizer para Deus que estou viciado, que estou doente. Eu não quero dizer para Deus que a minha vida com Ele está morta, porque eu preciso manter uma aparência. E Deus está dizendo, Paulo está dizendo, apresente-se. Eu rogo, se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e se você quer uma transformação que não é sobre roupa, cabelo, maquiagem, perfume, se você quer uma vida feliz, uma vida onde nada vai te segurar, você precisa buscar uma transformação por dentro, transformar a sua personalidade. Veja, seu inimigo não é a pessoa que faz um trabalho. Seu inimigo não é seu inimigo do trabalho. Seu inimigo não é aquele frango que foi colocado na tigela de barro. Seu inimigo não é a fofoqueira que fala da tua vida aos quatro cantos. Seu inimigo é uma mente que não tem portões e não tem muros, e qualquer coisa que jogam pega, qualquer coisa que entra pega. Por quê? Porque nós não nos apresentamos a Deus. Somos bons de conversão, mas somos péssimos de transformação. E Jesus mandou dizer, eu quero curar você hoje, eu quero transformar você hoje, eu quero dar uma nova cabeça para você hoje. Chega de fingimento, chega dessa vida infeliz, essa vida cinza. Eu quero curar você. Mas Ele está dizendo, apresente-se a mim como um sacrifício vivo. E a pergunta que fica é, tá bom, pastor, mas como que eu vou amarrar a mim mesmo no altar? Como que eu vou me sacrificar se eu ainda me movo? É difícil. É impossível quase você se sacrificar e fazer o que Deus está pedindo sem o Espírito. Só o Espírito. Se você não tiver o Espírito, você não consegue. Por isso que Paulo fala que esse é o vosso culto racional. Então não é sobre chorar. Então não é sobre dizer glória, 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 glória. Então não é sobre dizer, uau, que culto maravilhoso, Deus falou tudo o que eu precisava. Não, é sobre o quanto eu digo, Espírito, me ajude a me sacrificar hoje. Espírito, me ajude a me amarrar as mãos, os pés e deitar nesse altar para derramar aqui a minha vida. Eu quero matar o meu ego. Me ajude, Espírito, me ajude, me ajude. Paulo está dizendo, esse é o culto que importa. Esse é o culto que importa. Esqueça as luzes, esqueça o painel de LED, esqueça o arrepio no braço, esqueça a euforia, esqueça o grito de avivamento. Apresente o seu corpo, a sua mente, apresente tudo. Pare de fingir, pare de exibir uma alegria de fachada e se apresente. Pare. Porque enquanto você finge que está feliz, a sua alma sangra em silêncio. Quantos aqui tem a alma sangrando em silêncio? E ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus está vendo você. Esse culto é para você. Porque até quando você vai conseguir equilibrar esse personagem? Até o dia que o diabo te tire da presença de Deus?
Você já não ora mais. Você já não sente a presença de Deus mais. A igreja e um bar para você é a mesma coisa. Não tem mais arrepio na alma. Não tem mais temor. E Deus está dizendo: o problema é a sua cabeça, porque você entregou sua vida a mim e pegou de volta. Você entregou sua vida a mim e não deixou me transformar você. Deus não vai se conectar à sua máscara, nem à minha máscara. As pessoas e Deus vão se conectar às suas dores, às suas lutas. Escute, Deus está mais interessado na sua dor do que no seu sorriso. Deus está mais interessado na sua luta do que no seu glória a Deus. Deus está mais interessado no seu grito por dentro do que no seu grito por fora. Deus está mais interessado no que está acontecendo aí dentro, porque Ele nunca esperou um super crente. Ele sempre esperou que você fosse humano. E Ele está dizendo: cadê suas cicatrizes? Por que todo mundo põe a mão e eu não ponho? Por que você tem um problema, e dependendo do tipo de pessoa que você conta esse problema, você passa a ter 2 problemas? Você pensa que vai desabafar para aliviar um problema, passa 2 dias, você tem 2. Maldito é o homem que confia no homem, mas feliz é o homem que faz do Senhor a sua força. O diabo te odeia porque ele sabe para que Deus te criou. O diabo sabe. O diabo conhece a Bíblia. O diabo sabe quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Satanás sabe o potencial que você carrega. O inferno sabe, e é por isso que desde cedo ele te ataca. Eu sei que alguns aqui são atacados desde a infância. Quebram a alma, tentam sabotar a sua personalidade. Mas hoje Deus está te chamando de volta, dizendo: transforme-se. Eu vou transformar você hoje. Eu declaro um tempo de cura ainda nesse 2º semestre sobre a tua vida. Eu declaro que as armas que o inferno levantou contra a tua família, contra a tua casa, serão quebradas, porque você vai sair desse culto renovado, espelhando a glória de Deus por onde você for. Sabe, Deus está aqui. Agora, você sabe o que me preocupa? O que me preocupa não é meu destino, porque eu ouvi muitas pregações sobre o meu destino. Eu já ouvi muitos pastores falando sobre o meu destino, que o meu destino é lindo, que o meu futuro é maravilhoso, que Deus tem promessas para mim. E todos nós aqui não temos problema com o nosso destino, porque existem palavras que regam o nosso destino. O que me assusta é o que me contamina enquanto eu vou para o destino. O que me assusta são os toques que eu recebo enquanto estou indo em direção ao meu destino, porque a mulher amarga que você se tornou não tem a ver com Deus, tem a ver com os toques que você recebeu enquanto caminha em direção ao seu destino. O homem frio que você se tornou não tem a ver com o seu destino, mas tem a ver com os toques que a vida te deu na jornada, que tornou você uma pessoa distante de Deus e do Espírito Santo. Mesmo Deus sendo incrível, poderoso, algumas coisas me tocaram na jornada, e o problema está em quem me tocou. E é isso que Deus está falando: apresente-se a mim, porque se você não se apresentar a mim como sacrifício, por mais que você cante, o que vai prevalecer não é o meu toque, mas é o toque de quem te tocou antes de mim. Venho à igreja ouvir sobre o meu destino, e ele é glorioso. Dizem que eu sou mais que vencedor, dizem que o poder de Deus muda tudo, dizem que a minha boca tem autoridade para mudar situações, mas quando eu saio do estacionamento eu dou de cara com a minha história. Quando eu entro no carro, eu encontro minha mulher, que eu não consigo lidar com ela. Eu chego em casa e vejo boletos para pagar. Eu acordo na segunda-feira e está lá minha vida estampada na minha cara. Eu não tenho força para mudar o cenário, eu não tenho coragem, eu não tenho energia, porque o velho contamina o novo. Eu escutei sobre o meu destino, mas o toque dos homens ainda está em mim. É como um vinho novo que é colocado no odre velho, e o odre se rompe e o vinho novo cai por terra.
É como uma vida que tem uma força enorme, mas a minha personalidade é doente. E personalidade não é espiritualidade. Você pode ser uma bênção espiritualmente falando, e pode ter uma personalidade horrível. Eu conheci pessoas, e talvez você já conheceu, que são vasos de honra, mas são pessoas difíceis de lidar. Pessoas que quando estão fazendo as suas funções na igreja, são maravilhosas, mas quando elas saem daquela caixinha, elas são pessoas horríveis, porque suas personalidades não foram tratadas. E muitos estão conformados dizendo, o temperamento não muda. Sim, temperamento não muda, mas se equilibra. Deus quer derrubar aquilo que você está controlando. E sabe quem predomina? É quem ataca de cima. Não é à toa que Deus colocou o seu cérebro na cabeça e não no pé. Não é à toa que o seu cérebro está aqui e não lá. Porque se Deus colocou o cérebro aqui, é porque a sua mente está no lugar estratégico. Se a cabeça carrega o cérebro e o cérebro está acima de tudo, é porque é o cérebro que tem que governar tudo. Por isso que eu digo, você ganha com a cabeça e você perde com a cabeça. É aqui que estão os canhões que disparam. É aqui que estão os revólveres. É aqui que há uma maternidade, mas também é aqui que há uma sepultura. É aqui que se gera um remédio, mas é aqui que se gera um veneno. É aqui que se gera a esperança, mas é aqui que se gera a desistência. É aqui que se gera a euforia de dizer agora vai. E é aqui que diz eu estou entregando tudo porque eu não tenho vontade de viver. Todos nós criamos sistemas para sobreviver, mas Paulo está dizendo, eu imploro, não se conforme, apresente-se, deixe Deus destruir essas estruturas mentais que estão te enlouquecendo, esses sistemas que estão te destruindo. E ele está dizendo, não se conforme com esse mundo, mas transforme-se. Fala comigo, transformar-se pela renovação da vossa mente. Você está dizendo, pastor, eu só estou em pé porque a minha loucura me sustentou. Eu só estou em pé, Deus não quer a sua loucura. Eu sei que alguns aqui passaram por algumas coisas que se não pagassem de doido, tinham realmente enlouquecido. Eu sei que alguns aqui só estão em pé porque a forma como a vida te agrediu, se você não tivesse pagado de doido, se você não tivesse tido para você uma nova personalidade, talvez você não teria sobrevivido. Mas Jesus está dizendo, agora deixa comigo. Agora pega toda essa vida atrapalhada, essa cabeça atrapalhada, e dá para mim, porque eu não quero que você sobreviva. Eu não quero que você viva apenas. Eu não fiz você aí apenas para isso. Eu não quero que você guarde lixo. E tudo que você falou, tudo que você engoliu, tudo que você reprimiu, tudo que você registrou ao longo do tempo, eu quero que você entregue para mim. Porque sobreviver não significa vencer. Eu não te fiz para viver, eu não te fiz para sobreviver, eu te fiz para vencer. Porque viver e não vencer não vale a pena. Sobreviver e não vencer não vale a pena. Você pode viver e morrer derrotado e não vale a pena. Deus não te fez para viver, Deus não te fez para sobreviver, Deus te fez para vencer. É para isso que Ele fez você. E eu declaro que hoje Deus vai tocar na sua cabeça, Ele vai abrir a sua cabeça. Ele não é o diabo, é a sua cabeça. Ela está dizendo coisas horríveis. E eu declaro que todos os pensamentos barulhentos, caóticos, desordenados, que pulam por todos os lados da cabeça. Alguns aqui não sabem o que é dormir, porque rolam na cama a noite inteira. Alguns aqui não sabem o que é ficar em silêncio, tem que puxar assunto o tempo todo, tem que falar até assuntos desnecessários, são inconvenientes, porque não suportam o silêncio. Ou se tornaram pessoas maldosas, que porque não suportarem a sua vida, a sua história, tiveram um péssimo hábito de falar da vida dos outros, de falar mal do outro, de achar defeito no outro, tudo para esconder o quanto são infelizes e o quanto há um buraco em suas almas. Mas hoje Deus está te chamando para sair dessa fortaleza que você construiu, dizendo, eu não quero expor você, eu não quero envergonhar você, mas eu quero curar você hoje. Eu quero curar você, eu amo você, eu quero salvar você, eu quero tirar você daí, desta vida infeliz, desta vida vazia, desta vida armada, que só esconde uma criança assustada. Essa vida que agride todo mundo, ninguém pode nem olhar para você, que você já se
toma a pedra nas mãos. Ele está dizendo: eu era um perseguidor, eu era uma pessoa horrível, eu matava cristãos, mas um dia uma luz entrou no meu caminho, me cegou fisicamente, mas abriu a minha mente. E eu digo para você, eu experimentei o que é entregar o meu corpo como sacrifício. Paulo disse: o que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero fazer, eu faço. Paulo disse que o morrer era lucro. Paulo não tinha mais apego a nada. E ele disse: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Aprendi a ter e não ter, aprendi a tudo. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Esse é o culto racional. O que você ainda está cultivando, que fazia sentido onde você estava, fazia sentido porque você morava com alguém tóxico, fazia sentido porque você tinha um relacionamento horrível, era até justificado porque você não conhecia Jesus, mas agora você conhece. Isso agora não precisa mais estar aí. Não se trata de aparência, sabe? Performance. Trata da cabeça. Eu encerro falando de um homem que está na sua Bíblia, o filho pródigo. O filho pródigo, ele não mudou a roupa, o cabelo e nem o carro. Quando ele estava num chiqueiro, a única coisa que ele mudou foi a sua mente. Ele caiu em si, diz a Bíblia. Ele disse: eu, enquanto estou aqui comendo lavagens de porcos, ou desejando comer, os empregados da casa de meu pai, eles comem o bom e do melhor. E mais poderoso do que mudar a roupa, o cabelo, o carro, é alguém conseguir, no meio de um chiqueiro, cair em si. Cair em si. E quando a gente cai em si, a gente sente a burrada que fez. Ele fala: como eu sou um burro. Os empregados do meu pai, que são só empregados, estão vivendo melhor do que eu, que sou um filho dele. Ele não ensaiou um pedido de perdão. Na verdade, ele até ensaiou. Ele disse: eu vou chegar na casa do meu pai e vou dizer para ele: pai, me aceita como um servo, como um empregado. Enquanto ele está indo para a casa do pai, o pai o vê pela janela. E mesmo ele, sem ele chegar na casa do pai, o pai corre ao encontro dele, mesmo de longe, mesmo ele sujo, fedendo, arrasado, mas com uma mente transformada. Sujo, fedendo, arrasado, mas com uma mente transformada. Sujo, fedendo, arrasado. E sabe o que o pai fez? O pai lhe devolveu tudo. Não porque ele tinha, mas porque ele mudou a mente. O que está congelando o seu casamento, a sua carreira, o seu ministério, o que está sabotando tudo que Deus tem para você, é a guerra que você não enfrenta na sua cabeça. É a sua mentalidade que está congelando você. Você está ficando velho e não está mudando. Você continua reclamando das mesmas coisas, se queixando dos mesmos problemas. A sua mente. A guerra entre o céu e o inferno acontece dentro da sua cabeça. A gente fica ungindo o céu, quando deveria colocar as duas mãos na cabeça e dizer: manifeste-se, Senhor, manifeste-se, Senhor. A gente fica lutando com o demônio no ar, quando deveria pôr a mão na cabeça e dizer: Senhor, me ajuda. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Se você não resolver o inferno que está acontecendo na sua cabeça, você nunca vai ser livre. Você pode ajeitar tudo ao seu redor, pode cortar a grama da casa, pode fazer uma faxina, pode pagar as contas, mas se você não resolver o inferno que está dentro da sua cabeça, você nunca vai ser livre. Você pode fugir, você pode fingir que não é para você, mas você nunca vai ser inteiro, nunca vai ser tudo que Deus planejou, até que você fale para Deus o que está acontecendo de verdade. É difícil, claro. É mais fácil cantar, é mais fácil dançar, é mais fácil se esconder na rotina da igreja,
É mais fácil seguir as escalas, mas sobreviver não é viver, e viver é pouco. Deus quer mais. O Espírito Santo está dizendo para eu te dizer hoje: pare de justificar a sua disfunção, pare de justificar e se esconder atrás do seu temperamento, pare de se proteger, pare. Você pode mudar, e não é com mágica, é com decisão, é transformando a sua mente. Deus manda te dizer: você não precisa de uma roupa nova, você precisa de uma mente nova. Você pode ter alegria além do culto de domingo, você pode ter alegria além do culto de quinta-feira, você pode ter uma paz dentro de casa, no carro, no trabalho, no sono. Você pode cantar no chuveiro, rir no quintal, viver com leveza. Você tem que cortar o que está te matando. E onde, pastor? Dentro do chiqueiro mesmo. Para, eu não vou comer mais com os porcos, eu estou me levantando, e hoje é o dia de se levantar. Hoje é o dia de dizer: eu me recuso a morrer assim. Não é o diabo, é a minha cabeça. E o que eu vou fazer? Eu vou me apresentar ao Senhor. Com os olhos fechados, eu quero orar por você. E eu quero que você apresente a Deus a sua mente agora, os pensamentos horríveis, as coisas que estão te destruindo, as ideias horríveis. Que você fale para Deus agora. Esse é o momento de batalha espiritual. Há uma vida nova para começar a partir de hoje. E Deus te trouxe aqui hoje para te sacudir mesmo. Ele trouxe aqui para dizer: eu imploro, como Paulo disse, eu rogo, apresente-se como sacrifício. Diante de Deus o teatro não cola. Diante de Deus essa alegria fajuta não cola. Sai, Adão. Adão, sai de trás dessa moita e se apresenta a mim. Venha e não se conforme, e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai, eu oro pelos teus filhos agora. Eu oro por uma libertação. Eu oro agora por um sopro do Espírito Santo. Eu oro agora por uma manifestação da tua glória. Eu oro agora para que todas as correntes caiam agora, grilhões, amarras. Eu declaro por uma mente transformada, uma mente que não se amolda, que não cabe nesse mundinho da vida humana, uma mente que se revolta contra as pressões, uma mente que é restaurada pelo poder do Evangelho, uma mente livre, uma mente que vence, uma mente que não é escrava de sentimento, não é escrava de pessoa, não é escrava do medo, não é escrava do passado, não é escrava da ameaça, não é escrava do trauma, não é escrava da solidão, não é escrava da ansiedade. É uma mente livre, é uma mente que sorri de verdade, é uma mente que é tomada pelo Espírito Santo, é uma mente que projeta futuro em Deus, é uma mente livre que experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu declaro agora: demônios saiam da mente desta pessoa, mentiras saiam da mente desta pessoa, palavras horríveis saiam agora. Receba a mente nova. Coloque-se em pé. Eu vejo o céu se abrindo aqui, eu vejo uma glória descendo aqui. Deus está levantando homens e mulheres habilitados para a guerra, homens e mulheres que vão sair da manipulação, homens e mulheres como o apóstolo Paulo, que vão ficar cegos diante do mundo e vendo o mundo espiritual brilhar. Fecha os teus olhos. Fala assim: Deus, eu me apresento diante de Ti agora. Toca na minha mente, Senhor. Entra na minha mente agora. Faz uma revolução na minha cabeça. Eu me apresento a Ti, sem medo, com total liberdade. Espírito de Deus, limpa a minha mente agora, a minha cabeça. Pensamentos horríveis saiam, crenças limitantes saiam, traumas saiam. Eu não me conformo com esse mundo, eu estou inconformado com esse mundo. Eu não quero viver
Eu não quero sobreviver, eu quero vencer. Agora, para trazer privacidade a você, você vai colocar a mão na sua boca para que ninguém ouça. Mas você vai ficar nu diante de Deus agora. Você vai mostrar para Deus quem você é de verdade. Se você quiser se ajoelhar, você pode fazer isso. Se você desejar se ajoelhar. Mas você vai contar para Deus quem você é de verdade. Eu não quero saber, não quero que o seu vizinho escute. É você e Deus. Mas você vai como uma ovelha para o matador agora. Eu rogo que você se apresente como sacrifício vivo. Esse é o culto racional. Eu vou te dar 2 minutos para você fazer isso. Enquanto os instrumentos vão tocando aqui, só os instrumentos, você vai falar com Deus. Você vai dizer para Deus quem você é. E você vai dizer para Ele que você precisa de ajuda agora. Faça isso. Faça isso. Rogo-vos que apresente os vossos corpos como sacrifício vivo,